alguns sabem aqui, a gente está em uma série já há algum tempo. Já foram 3 ou 4 pregações? Eu acho que foram 3. 3 pregações falando sobre discipulado e missões e o estilo de vida missional aqui. Hoje a gente não vai continuar a série, hoje é uma pregação fora da série. Então, só para vocês terem claro aqui, hoje a gente essa pregação que eu vou pregar hoje não faz parte do contexto da nossa série, tá? O texto que a gente vai ler hoje, vocês podem abrir comigo, um texto muito importante para mim, é o texto de João 9. Vou dar um tempinho para vocês abrirem suas Bíblias. Quem não tem Bíblia, acompanhe no celular. Hoje a leitura sempre né? Mas é super importante que vocês acompanhem a leitura. Spurgeon falava que talvez a melhor parte da pregação dele era a leitura da palavra. Então, João 9. E a gente vai ler bastante hoje. Eu vou ler até o final. Eu vou ler 41 versículos. Então a gente vai ler a Bíblia hoje juntos aqui. Vamos lá, para a gente ganhar tempo? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Não perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram o que lhe fez ele, como lhe abriu os olhos. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu:
Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Opa, me perdi. 33. Tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Feche seus olhos comigo. Jesus, nós oramos para que a Tua palavra, ela venha ferir o nosso coração nessa manhã, que o Teu Evangelho transborde mais uma vez nesse lugar, que eu não seja pedra de tropeço aqui para aquilo que o Espírito quer fazer entre nós nessa manhã. Eu oro também para que os meus irmãos tenham o coração aberto, os olhos atentos. Eu oro por fome nesse lugar da Tua palavra, que nós possamos estar aqui nesse ambiente querendo provar daquilo que o Espírito tem para nós nessa manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto muito impactante, irmãos. É um texto muito importante por alguns motivos. E antes da gente entrar exatamente nesse texto, vocês precisam entender uma coisa, a gente precisa entender uma coisa para entender o quão profundo ele é. João é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Se você for ler o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, é o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. São os evangelhos que vêm de um único lugar. Boa parte da academia acredita que o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas derivaram do evangelho de Marcos. Mas o evangelho de João, ele parece ter um propósito bem diferente do evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Apesar de cada um ter a sua própria ênfase ali dentro, o evangelho de João, ele tem coisas muito intrigantes. Ele não inclui boa parte dos relatos dos outros evangelhos, como a ceia, o batismo, o chamado dos 12, não está em João. E ele traz muitos materiais que os outros evangelhos não trazem. Água transformada em vinho, Nicodemos, Lázaro, mais discursos de Jesus. João estava preocupado com alguma coisa que Mateus, Marcos e Lucas não estavam para escrever esse evangelho para a gente. Apenas em João, Jesus é explicitamente identificado como Deus. Apenas no evangelho de João, Jesus faz uma série de afirmações do tipo: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo no evangelho de João. Isso faz muita diferença, porque quando a gente lê o evangelho de João, a gente tem agora que pensar: João, qual era a mensagem que você estava querendo transmitir para a gente aqui? Muita discussão acadêmica, eu não vou entrar nessa questão aqui, sobre para quem João realmente escreveu. Eu vou dar a conclusão para vocês, que eu acho que é a mais válida. Se alguém depois quiser estudar e discordar, estude e discorde. Provavelmente João escreveu esse evangelho, que é mais aceito na academia também. Eu não estou sendo aqui um dissidente. Falaram para mim que essa palavra é muito difícil. Ontem o Rafa falou que essa palavra é difícil, a Bia também. Dissidente é alguém que é diferente dos outros. João escreveu provavelmente esse evangelho para judeus que estavam na diáspora. O que eram judeus na diáspora? Eram judeus que não estavam ali em Jerusalém, judeus que foram espalhados ao redor do mundo, do Oriente, na verdade, ali naquele momento. Então João está escrevendo para esses judeus.
enquanto a gente tem até Lucas provavelmente tendo alguma ênfase para gentios e tudo mais, a gente tem João escrevendo para judeus. O que isso importa? Importa muita coisa. Porque o evangelho de João, meus amigos, foi o evangelho mais usado para antissemitismo ao longo da história. Pessoas e judeus foram mortos com textos tirados de contexto do evangelho de João. Porque João é muito enfático em falar os judeus e os fariseus, mas entenda, João era um judeu. Jesus era um judeu. Ele não está falando sobre isso. Ele está querendo provar para os judeus, ele está querendo falar para aqueles judeus que estão fora de Jerusalém: olha, não sejam como esses judeus aqui de Jerusalém, que têm os olhos cegos, que são religiosos. Ele está dando uma ênfase para a gente. Por que toda essa introdução? Porque é de suma importância, portanto, que vocês entendam e a gente entenda juntos aqui, que nesse texto, João está escrevendo e pensando assim: eu vou mostrar a diferença daqueles que são cegos e enxergam por Jesus, e aqueles que são cegos e acham que vêm para vocês. Tudo bem? Então, não é uma história qualquer de um homem que ficou cego. João tem um propósito. João queria que quem, e a gente aqui também, quem lesse esse texto, se enxergasse na pele do cego de nascença. Então eu convido vocês, e todos nós aqui, a entrarmos nessa história, aqui agora, e nos enxergarmos, não como os homens que veem, mas como aqueles que são cegos. Amém? Maravilhoso. Tem um grande segredo de se interpretar o texto de João 9. É saber que ele vem depois do 8 e antes do 10. E tem algumas coisas que conectam esses textos, que são muito importantes. E tem uma afirmação no verso 5, que é a grande afirmação, que é Jesus falando que ele é a luz do mundo. Ele fala isso também em João 8. Então ele está fazendo uma conexão com o que ele já havia dito, quando ele fala sobre ele ser a luz. Mas eu quero passar algumas coisas importantes para vocês, mas eu quero que a gente tenha claro aqui, nessa pregação existem dois grupos a serem tratados: aqueles que eram cegos e foram curados por Jesus, e aqueles que acham que vêm. Perfeito? Amém? Maravilhoso. Então vamos lá. No verso 1, a gente começa com Jesus falando, na verdade João contando, que Jesus viu um cego. E de cara, a primeira afirmação dele é: Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um cego de nascença. Como a gente sabe como João sabia disso? Não. A gente sabe como Jesus sabia disso? Não. Como os discípulos sabiam disso? Também não. Mas era uma afirmação muito importante para aquilo que João queria estabelecer nesse texto. É a primeira. Aquele cego não era qualquer cego. Ele era um cego de nascença. Ele nasceu com isso. E aqui vai o primeiro estabelecimento que João quer colocar. Nós nascemos cegos. Nós nascemos sem visão. Isso é de suma importância no Evangelho de Jesus. É você ter consciência da sua cegueira. Você não enxerga. Você nasceu cego. Minha filha, que não tem 3 anos, é cega, porque Jesus ainda não abriu os olhos dela. Isso é de suma importância. Mas a gente não se desespera por isso, porque logo em seguida nós vemos os discípulos perguntando, e aqui a gente vê um problema no tipo de mentalidade, não só da época, mas de hoje em dia também. A pergunta dos discípulos é o quê? O que os pais deles fizeram? Quem pecou, Jesus? Foi ele ou os pais? Para ele nascer cego. Foi ele, Jesus? Ou foram os pais? Quantas vezes você se fez essa pergunta? Fui eu que pequei? A condição que eu estou agora
Foi um pecado meu? Ele vai além. Quem tem filhos com algum tipo de filhos atípicos, muitas vezes passa por essa pergunta aqui, irmãos. O que eu fiz, Deus? Eu fiz alguma coisa de errado? É algum tipo de maldição? É uma maldição hereditária? Será que foi alguma coisa que eu fiz? Mas Jesus quebra isso logo em seguida. Então a gente vai quebrar isso aqui essa manhã. Eu quero estabelecer nos nossos corações aqui, que o Espírito Santo estabeleça. A resposta de Jesus para esse verso, e eu vou ler, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí você pode interpretar isso de dois jeitos. A cura é a obra de Deus na vida dele. Mas lembrem-se, João não está preocupado com o milagre aqui. João não está preocupado com o milagre. João está preocupado com o ver, o enxergar, que vai além do que os olhos veem. Então não pode ser o milagre do que ele está falando aqui. Porque esse não é o propósito desse texto. Não é apresentar um milagre para a gente. E milagres são maravilhosos. Mas o propósito era mostrar alguém que enxergou. Essa é a obra de Deus na vida dele. Não há, e Tiago vai falar sobre isso, não há nenhum tipo de provação que não produza uma glória na vida do homem que a passa. Irmãos, provações nos levam a enxergar a Jesus. Com milagre ou sem milagre. No dia bom e no dia mau. São propósitos de Deus. Quando o seu ente querido é curado miraculosamente, é para a glória de Deus, e Deus tem um propósito nisso. Quando ele não o é, ele dorme no Senhor. E você sofre. Também é para a glória de Deus. Também. Deus tinha também um propósito para isso. Tudo acontece por um propósito divino. Sabe qual é meu maior medo quando eu começo a perceber, irmãos, que eu estou diante de um sofrimento muito grande, de uma provação muito grande? A minha oração sempre é: Deus, que não passe tudo isso, eu não consigo olhar propósito depois. Faz o que você tem que fazer em mim. Eu não sei porquê, eu não entendo agora, mas eu sei que de alguma forma isso vai ser para a sua glória. Então faz o que você quer fazer em mim, que eu não demore a enxergar o que o Senhor está fazendo. Os versos seguintes são os versos centrais para mim do texto, o verso 4 e o verso 5, em que ele coloca esse propósito que eu falei aqui, ele é a luz do mundo. Depois ele vai e cura aquele homem. Jesus está curando aquele homem com sua própria saliva, o que é um tanto quanto nojento. Ah, não, vai falar que tá tudo bem para você, vem cá então, quem quer? Unção de saliva aqui, rapidinho. Mas Jesus também tem propósito em tudo que ele faz. Se vocês lembrarem, existem muitos rituais ali naquela época que, por exemplo, a mulher, quando estava menstruada, ela precisava se lavar e tudo mais. Ela era considerada impura por um tempo. Tinha um ritual de purificação. Tinham coisas que, pessoas doentes que você não podia tocar, senão você ficava impuro, os leprosos e todas essas coisas. Saliva, naquele contexto, também era considerado impuro.
era excremento. Jesus pega a sua saliva e diz para a gente: até aquilo que para os homens é impuro, em mim é cura. Em mim, a minha saliva faz o cego enxergar. Não há nada em Cristo, nada que seja impuro. Jesus está provando da sua pureza. Ele está provando, ele está escandalizando. Ele está olhando para aqueles fariseus e falando: vocês são cheios de rituais. Vocês têm uma regra muito clara de como fazer, mas em mim, a minha impureza, aquilo que vocês consideram impuro, é mais puro do que o maior ritual de pureza que vocês têm. A minha impureza cura os cegos, e mais do que isso, faz eles enxergarem a verdade. Vocês entendem o que João está construindo? Que belo nesse texto, irmãos. Que empolgante, eu fico empolgado quando eu começo a enxergar o que está sendo construído aqui. Ele está construindo uma teologia robusta aqui. Ele está falando claramente uma pregação do Evangelho para a gente. Não é uma história de um cego de nascença, é a história do Evangelho de Jesus. A minha impureza cura. Não há impureza onde deveria ter. É disso que ele está falando aqui. Jesus cura e ele mexe diretamente na religiosidade daqueles que estão ao redor. A gente viu o desenrolar do texto, a gente já leu, não vou passar tudo por um dos versículos aqui de novo. Mas se você prestou bastante atenção, causou um incômodo a ponto. E tem uma coisa importante aqui, tá? Porque está escrito que o cego volta, mas ele ainda não viu a Jesus. Ele ainda não viu. Ele foi antes interrogado pelos fariseus. Diferente dos leprosos, que um volta e vai ter com Cristo, quando o cego agora está vendo, volta, ele não vê a Jesus. Ele é pego pelos fariseus. E falam para ele: ó, o que você achou aí? Ele não tem muito o que responder. É você mesmo? Sou eu. Agora me digam uma coisa, irmãos. Vamos lá. Alguém que tem uma deficiência de cegueira. Se a gente tivesse alguém aqui, imagino que não tenha hoje, alguém que tem uma deficiência de cegueira, a gente ora por essa pessoa, ela é curada. Você a reconheceria? A fisionomia dela mudou? Mudou o rosto dela? A gente corta o cabelo quando cura? Raspa? Não. Mas tem um ponto importante aqui. Porque ele não era só cego. Alguma coisa acontece, minimamente, para as pessoas olharem e falar: será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Se fosse só a cegueira, não faria sentido aqui. Mas depois a gente tem uma informação nova: ele mendigava. Certo? Então Jesus não só está curando alguém da cegueira, mas ele está tirando alguém de uma condição e o colocando em outra. E aí aquele antes que era um mendigo, que ali mendigava o pão, talvez sujo, talvez irreconhecível, agora quando enxerga, sai dessa condição. Ele se lava no tanque de Siloé. Porque a gente pode pensar que o se lavar é só lavar os olhos. Lava os olhos lá, tá? Tira a terra do seu olho. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando: vai e se lava.
Porque a cegueira que eu estou curando não muda só o que você enxerga, muda toda a sua vida. De forma tal que quando ele volta, os fariseus falam: será que era ele mesmo? Será que era ele mesmo que estava lá? E aí fica nesse embate, até chamar os pais do cara. Falar: é ele, esse é o meu filho aí. É ele. E aí fica naquela coisa. Os fariseus fazem uma pergunta que é maravilhosa, né? Porque eles dão um viés logo em seguida, né? Tanto que o homem responde: eu já lhes disse e vocês não deram ouvidos, porque vocês querem ouvir outra vez. Porque antes, quando eles fazem a pergunta assim: e você? O que você acha dele? Porque a gente sabe que ele não é... A gente faz isso muitas vezes, né, irmãos? E talvez até aqui agora, nesse momento dessa pregação, você está assim: ó Deus, eu sou este homem, cego de nascença, que te ama tanto e agora te enxerga. Mas nesta pergunta, a gente também deveria se enxergar. Quantas vezes você enviesou seu irmão para ele te dar a resposta que você esperava? Por quantas vezes você achou que você sabia mais? Portanto, a pergunta é: o que você acha disso? Porque o que eu acho é isso, isso e isso. Isso não é uma relação sincera. Você não quer saber o que ele acha. Você quer que ele concorde com você. Relação não é baseada na concordância. Religiosos têm problema com discordância. Nós temos problemas com discordância. Então, depois de tudo isso, Jesus vai e começa a falar. Ele encontra Jesus, ele adora ao Cristo. E, por fim, Jesus finaliza com duas afirmações muito fortes. Essas eu vou ler novamente. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Primeira afirmação. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Segunda afirmação. E aqui a gente vai mergulhar. Agora que a gente entendeu o que está acontecendo em tudo isso, diante dessas duas afirmações, a gente precisa ter algumas coisas claras aqui que Jesus estabeleceu. Cegueira não é problema para Jesus. Jesus não tem problema com cego, irmão. Nem você deveria ter. Sabe aquele seu primo depravado? Aquele seu amigo que fala um monte de palavrão? Aquela pessoa que está perdida? Jesus não tem problema com ela. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Para essa frase não ficar fora de contexto. O problema não é ser cego para Jesus, porque cegueira tem cura. Ok? Obviamente, aqueles que permanecem cegos vão sofrer a ira de Deus. Contudo, a obra da cruz colocou em xeque todo tipo de cegueira. É disso que eu estou falando aqui agora. E é disso que João está falando também. Quando você olha alguém cego, você não olha como alguém que agora vê e tem um cego na sua frente, mas como alguém que conhece o poder de Jesus para libertar os cegos. Porque afinal, nós também o somos.
Então sim, irmão, você não deveria ter um problema de conviver com os pecadores. Obviamente, nós temos ambientes e ambientes que talvez não faça sentido um cristão estar. Mas esse discurso de nós somos a igreja e tem o mundo e a igreja, essas são as coisas do mundo, e essas são as coisas da igreja, essas são as coisas que nós tocamos, essas são as coisas que nós não tocamos. O que Jesus faria então com um homem cego, mendigo, que não o chamou? Porque aqui não é o cego de Jericó gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é alguém que o confessa, é alguém perdido e cego que Jesus chega até a ele. Portanto, o ambiente do seu trabalho não deveria ser um problema para te contaminar, irmão. Você deveria ter o Cristo, que até a sua parte mais impura purifica aqueles que estão ao seu redor. Nós não somos aqueles que têm medo de caminhar no mundo. Nós estamos no mundo, irmãos. Nós somos do mundo. A igreja foi feita para estar no mundo. Se não for nós, quem será? Nós somos totalmente maus, seres caídos, e vocês precisam crer nisso. De verdade, é uma premissa básica para um cristão que muitas vezes a gente esquece. Gênesis 6, 5. O Senhor viu a perversidade do homem, que a perversidade tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aí você fala assim, mas aí Deus veio com dilúvio. Veio com dilúvio, deu uma limpadinha, aí lavou todo mundo, e agora a gente está de boa. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Você é mau, você nasceu mal, você nasceu em pecado, e isso faz toda a diferença quando nós somos uma igreja que tem consciência disso. Nós somos cegos sem Cristo, cegos sem Jesus. Nós somos maus, indesculpáveis, segundo Romanos 1. Não há nada de bom em nós. Não há, segundo Romanos também, Romanos 3, não há nenhum homem, não há ninguém justo, nenhum sequer. Não, Gá, eu creio nisso. Será? Será que quando você se relaciona com um homem pecador, que o pecado dele te deixa escandalizado, você está pensando assim, Jesus ama ele igual me ama. Eu fui alcançado pelo amor dele. E eu era cego, igual esse homem é. E eu posso voltar a ser, se eu não tomar cuidado. Romanos também. Tomem cuidado para não ficarem orgulhosos, porque se Deus não poupou nem os galhos naturais. Cuidado, irmãos. Cuidado com o orgulho no nosso coração. Porque a gente está pensando que os homens orgulhosos são as pessoas de fora. Os homens orgulhosos são as pessoas que a gente saiu. Muitas vezes nós viemos de um lugar, saímos de uma comunidade, e a gente fala assim, tinha tanta coisa errada lá, tinha tudo de errado, e os homens eram egocêntricos, orgulhosos, eles eram religiosos, e agora eu sou liberto, e eu estou acima de todos eles. Cuidado, meus irmãos. O seu coração é inteiramente inclinado para o mal. O que eu tenho para falar é que só Jesus pode fazer alguma coisa no seu coração. Você não consegue sozinho.
Assim como só Jesus pode transformar as vidas daqueles que nós pregamos o Evangelho. Amém? Estamos aqui juntos? Esse entendimento é importante. Então essa primeira conclusão é: nós somos cegos. A segunda é: Jesus não tem problema com isso. A terceira conclusão é: o homem não consegue melhorar sozinho. Romanos 1, 24. É um verso que eu lembro de quando eu entendi o que estava acontecendo ali, me deu um desespero. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Deus está olhando para homens perversos. Em Ezequiel isso acontece também. Em Ezequiel está escrito que Israel se corrompe, eu não vou lembrar o verso, nem o capítulo agora, mas tem uma passagem que Israel está corrompida, adorando outros deuses, e sabe qual é o castigo de Deus para eles? Tudo que eles pedirem será concedido. É o castigo de Deus para eles. O castigo de Deus para eles é: quando eles orarem a Mamon, eu vou fazer. Vocês têm noção do quão grave é isso, irmãos? Sabe qual que é o castigo de Deus ao homem? Eu vou conceder o desejo do seu coração. Quantas vezes você orou isso? Concede o desejo do meu coração, Senhor. Cuidado ao orar isso. Porque se o desejo do seu coração não for de Deus, ele é mau. O desejo do seu coração tem que ser o desejo do coração de Deus. Então, antes de orar, concede o desejo do meu coração, nós oramos: Senhor, transforma o meu coração igual ao teu, para que Deus nos livre, as coisas que nós pedimos sejam concedidas. O não de Deus, às vezes, é a melhor resposta que a gente pode ter. Amém? Amém. Vocês estão muito quietinhos. Tá tudo bem, tá? Amém. Mas entendendo isso, você entende que as nossas relações se transformam. A sua relação com o irmão, a sua relação com o descrente, ela é totalmente transformada. Porque agora você entendeu quem você é e quem ele é. Quem o outro é. Assim, quando ele te fere, você já entende. Agora eu entendo, Jesus, porque você manda perdoar 70 vezes 7. Agora eu entendo, porque eu entendi que nós somos totalmente maus. E não tem como fugir disso, a não ser se deleitando em você. Assim, quando aquela pessoa querida que nós confiamos não atende às nossas expectativas, nós somos rápidos em perdão. Nós somos rápidos em amar, porque nós fomos amados sendo inteiramente maus. Então essa verdade precisa descer do nosso entendimento para o nosso coração, irmãos. Essa verdade precisa ir além de jargões que nós falamos e vamos falando, vamos repetindo como quem acredita. Mas na hora que alguém pisa no teu calo, você tem dificuldade de perdoar. Então você não entendeu quem você é e nem quem ele é e talvez nem quem Jesus é. Amém?
Então sim, agora nós entendemos quem nós somos, mas nós também temos que entender a segunda parte da afirmação de Jesus. Deixa eu ver o tempo. A segunda parte da afirmação de Jesus é: os que podem, não tem culpa sobre os que são cegos, mas os que dizem que podem ver, permanecem culpados. Os que dizem que podem ver, permanecem culpados. E a conclusão 3 é: o homem não vê que ele não vê. O homem não vê que ele é mau. O homem crê nele mesmo, ele quer acreditar nisso. Ele começa a elencar: não, mas eu sou um bom esposo. Não, mas eu sou um ótimo funcionário. Quantas vezes você começou a pregar o evangelho para alguém e alguém começou a falar para você assim: não, mas eu sou uma pessoa boa. Não, se nós tivéssemos qualquer resquício de bondade, a cruz era só um pedaço de madeira. A cruz foi em vão. Jesus não precisava ter vindo. Nós não somos bons, nós somos homens caídos. E o que me deixa um alerta em tudo isso é que vocês podem estar aqui falando assim: não, Gabo, nós passamos dessa fase. Afinal, eu tenho muitos anos de crente. Temos aqui a irmã Chica. A irmã Chica poderia falar: eu sou crente há quantos anos, irmã Chica? 45 anos. Ela poderia olhar para a gente aqui agora e falar assim: eu passei dessa fase já. Eu já sou bom bastante. Eu não preciso ir para o culto. Eu não preciso ter relacionamento. Eu não preciso da palavra, eu já sei. Eu já sei todo o rito. Eu já conheço, eu já passei, agora eu enxergo. 45 anos vivendo igreja. 45 anos. Mas Pedro andou com Jesus. Pedro dormiu com ele muitas noites. Acordou ao lado de Cristo. E mesmo assim, quando Jesus vai ser preso, aonde que Pedro se deleita? Nele mesmo. Todo mundo te trai, mas eu não. Eles estão sentados na mesa, Jesus fala assim: vai ter alguém que vai me trair. Pedro fala para João: pergunta aí quem é, porque eu sei que não sou eu, não é você. Então pergunta aí já quem é. Talvez os outros 10, 9, né, porque Judas sabia que era ele, estivessem pensando: será que sou eu? Será que serei eu? Mas esse lugar de orgulho de Pedro leva ele a negar o Cristo 3 vezes. Pedro negou a Jesus tanto quanto Judas o negou. Essa é a grande verdade que a gente não quer admitir. Pedro largou a Cristo tanto quanto Judas o largou. Ele se orgulha, nós nos orgulhamos por saber, nós temos uma atitude de autoconfiança. Isso é um problema. Por que nós estamos aqui? Por que a irmã Chica está aqui? Porque nós precisamos de Jesus, irmãos. Não tem tempo bastante. Não vai chegar um momento da sua vida em que você vai falar: estou maduro bastante, já conheci sobre Cristo o bastante, e agora eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Isso não pode acontecer. Na sua casa, na sua vida, é por isso que nós batemos tanto. Tem alguém ao seu lado para apontar: você está caminhando sozinho, você vai tropeçar e cair. Então sim, os religiosos têm uma atitude de autoconfiança.
Eles aprenderam a fazer. Os fariseus estão dizendo assim: não importa que ele curou, é sábado. Eu sei muito bem que está escrito aqui, ó, sábado é o dia. E aí, além de tudo isso, eles deturparam a lei de Deus, criaram religiosidade, pressuposições em cima da lei, e aí isso cauterizou, isso entrou na mente deles de forma tão profunda que nada pode quebrar. Afinal, eles já sabem o rito correto. Não tem espaço para o Espírito Santo no nosso culto, nas nossas reuniões, nas nossas igrejas caseiras, porque afinal a gente aprendeu a fazer. Isso é ser religioso. E nós estamos ali falando para todo mundo: religiosidade mata, religiosidade é ruim. E a gente acha que religiosidade é falar que o irmão ou que a irmã não pode cortar o cabelo, ou que não pode ter o cabelo desse jeito, ou que não pode usar a roupa assim. Não, religiosidade vai muito além disso. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é porque um coração religioso é um coração que não consegue sair do rito. Se o Espírito Santo viesse hoje, aqui, enquanto a gente cantava no começo, como que você reagiria? Se a gente não tivesse pregação hoje? Afinal, o Espírito veio, irmão. Os irmãos reformados vão me odiar falando isso. Mas é o que a gente acredita. Se ele viesse e não tivesse pregação, você sentaria no seu lugar falando assim: nossa, pô, mas também que exagero! Sem pregação, religioso. Você não quer Deus. Você quer o seu rito. Isso é religioso. Além de tudo isso, religioso delega a responsabilidade de ouvir a Deus por um intermediador. Afinal, nós somos discípulos de Moisés. Eu sei muito bem. O religioso não consegue ver o que Deus está fazendo agora. Por isso que qualquer tipo de coisa que te prenda ao seu passado, seja boa ou ruim, é um problema. Nós não vamos conseguir, igual o Michel falou, transitar nas gerações que estão vindo, conversar, dialogar com as próximas gerações, porque nós estamos presos a um tipo de rito, do que Deus fez no passado. Mas olha, Deus não parece ter nenhum tipo de problema. Se você olhar ao longo da história da igreja de 2000 anos, Ele não tem problema de mudar a forma como Ele se movimenta. A história é extremamente importante para a gente beber, para a gente respeitar, é fato. Você deveria ler sobre todo tipo de avivamento, você deveria entender sobre o que Deus fez no passado, é de extrema importância para incendiar o seu coração, mas e se Deus entrar hoje fora da nossa casinha? E se for na igreja, e se Deus vier na igreja que está ali de bairro, pequena, pentecostal, que você passa e está todo mundo falando em línguas, e que você fala: nossa, que bagunça. Se Deus vier lá, escandalizar a sua cabeça, e se Deus não vier na igreja caseira, irmão, a gente vai continuar, obviamente, mas você está preparado para conversar com o que Deus faz agora? É importante, irmãos. É importante a gente ter o nosso coração aberto e falar: Deus, vem. Não sei como, não sei de que jeito, mas vem. Eu contei já a história do John Wimber, na primeira vez que o Lonnie Frisbee prega na igreja, na Vineyard, e as pessoas começam a cair no chão, e ele fica: meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que isso é uma heresia. E o Espírito Santo encontra o John Wimber, ele vai ler em casa e fala: você vai participar do que eu estou fazendo ou não? Nós estamos preparados, irmãos, a não ser os críticos, mas acima de tudo, eu estou
vou indo para encerrar. Acima de tudo, o religioso é aquele que acha que sabe tudo sobre Deus. Tudo isso que eu falei, para mim, vem de um lugar só. Eles achavam que eles sabiam de tudo já. E aqui a gente começa a entrar numa seara difícil. Porque se você veio aqui de algum ambiente pentecostal, ou qualquer coisa parecida com isso, talvez você tenha ouvido já alguma vez, e eu não estou falando que pentecostal necessariamente é ruim, tá, gente? Mas fato é que é mais comum nesses ambientes que a gente ouça coisas como cuidado, que ao estudar a Bíblia você pode esfriar. Eu queria te falar uma coisa aqui que talvez te choque. Isso não é mentira. Essa pessoa não está falando a mentira. Talvez tenham pessoas que estudem a Bíblia e esfriem. Pessoas pelo qual tem problema de orgulho, soberba. E ao ler a Bíblia pensam, agora eu já sei tudo sobre Deus. Eu dominei. Mas o problema não está na Bíblia. E aí é a chave da questão. Porque normalmente quem afirma isso acha que o problema está na Bíblia. Portanto, a solução é não ler a Bíblia. É não estudar a ela. Não é isso. A solução é discipular corações, para que eles não sejam orgulhosos. Era sábado, sim, fariseus. Mas a gente tinha Jesus entre a gente. Jesus vai pregar em Nazaré, em Lucas 4. Ele vai pregar em Nazaré, é a cidade que ele nasceu. E aí o que a gente pensa? Pô, vai ser bem recebido. Quem viu The Chosen, né? Lembra da parte de Nazaré? E aí Jesus vai e prega na sinagoga, todo mundo, e aí começa aquela sabedoria e tudo mais. E qual que é a resposta dos judeus? Vocês lembram do texto? Qual que é a resposta dos judeus? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? O que eles estavam falando ali? A gente conhece ele. Eu sei quem ele é. Eles limitaram quem Jesus era. Jesus não poderia ser o filho de Deus. Afinal, ele era o filho de José, o carpinteiro. Que Deus nos livre de ser assim, irmãos. Que Deus nos livre de ser essas pessoas. Que Deus nos livre de olhar e falar assim, mas Jesus não se manifesta assim. Mas esse não é quem Jesus é. O coração de quem é cego é gratidão. O coração de quem é cego e agora vê é grato. É um coração de quem começa a dizer, quando as pessoas perguntam, eles estavam querendo fazer o que com aquele homem? A gente tem um entendimento, nós somos os fariseus. E qual era a resposta do cego para isso? Eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. O que eu sei é que eu não enxergava, e agora eu enxergo. Eu talvez não sei muita coisa. Talvez ele não soubesse com certeza o que os fariseus sabiam da lei. Mas ele sabia de uma coisa. Eu era cego. Agora eu vejo. Com esse entendimento, a sua fé vai longe, irmão.
Esse é o entendimento chave para tudo acontecer na igreja. Isso gera gratidão. Isso gera uma forma de louvor, uma expressão de louvor vibrante, em que a gente não precisa sentir um arrepio para levantar as nossas mãos, para se ajoelhar diante do Senhor. Porque afinal, eu era cego, agora eu vejo. Você não precisa ter um mandamento para perdoar, porque afinal, eu era cego e agora eu vejo. Nós não precisamos que o Espírito Santo venha apontar para a gente o pecado que a gente precisa confessar. Eu era cego, agora eu vejo. Deus cura esse homem da cegueira. E o que ele tem a dizer é: eu sei que a minha experiência foi real. Eu não sei o que vocês estão falando dele. Não sei se vocês querem ser discípulos dele. Ele está totalmente perdido. O que ele sabia é: eu era cego e eu estou vendo agora. Esse é o Evangelho de Jesus. Homens cegos que veem. Jesus precisou fazer isso com Paulo, irmãos. O homem que achou que enxergava muito, enxergava demais, a ponto de estar enviando as cartas para os cristãos serem mortos. Que eu sei a lei. Qual foi a cura de Jesus para ele? Eu vou mostrar que ele é cego. Eu vou cegar ele de verdade. Paulo, você é cego. Quando Paulo abre os olhos, ele consegue fazer afirmações que antes ele não conseguia. Eu considero tudo como esterco. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal me persegue. Afirmações de um homem que entendeu que era cego e agora vê. Muitas vezes, quando alguém está perdido, quando alguém vem conversar comigo, o diagnóstico muito comum é: ele se perdeu na visão dele. Ele está vendo demais. Ele esqueceu que ele é cego. Feche seus olhos comigo.